meu nome é Amy Vance. Tenho 29 anos e sou suboficial da Marinha dos Estados Unidos. Esta é a história de como finalmente me libertei e me recuperei. No momento em que recebi a medalha de honra, meu pai, o senador Sterling Vance, proferiu as palavras que abalaram meu mundo. Diante de seus colegas políticos, ele disse: "Você é uma mancha política. Gostaria que você nunca tivesse nascido." O que eles não esperavam era a minha resposta, uma resposta forjada na disciplina militar, não no desespero, que silenciou a sala inteira e mudou minha vida para sempre. Se você já se sentiu decepcionado pelas mesmas pessoas cuja validação você mais almejava, então ouça com atenção. Esta história é para você. Me diga de onde você está ouvindo e curta se você acredita que honra é algo que conquistamos, não algo que nos é dado. O peso do broche de pérolas que minha mãe prendia na minha gola parecia mais pesado do que qualquer armadura corporal que eu usaria mais tarde. Era uma pressão fria e dura contra minha garganta de 17 anos. "Lembre-se, Amy", murmurou ela, seu reflexo no espelho tão impecavelmente composto quanto sua voz, "esta noite você não é minha filha. Você é um trunfo político. Não me decepcione." A decepção era o negócio da família, e eu era seu produto mais consistente. Lá fora, os jardins bem cuidados da nossa propriedade em Lynn, Virgínia, fervilhavam com as notas suaves e descontraídas de um trio de jazz ao vivo. O ar cheirava a magnólia e perfume caro. Era uma arrecadação de fundos para a Fundação Vance para Crianças Desfavorecidas, o projeto favorito da minha mãe, uma obra-prima de relações públicas que pouco fazia pelas crianças e tudo pela imagem do meu pai. Eu estava ao lado dele, uma boneca sorridente num vestido que custava mais do que um mês de aluguel para a maioria das pessoas. A dor incômoda de um hematoma recente nas minhas costas, escondido sob a seda, era uma lembrança latejante da discussão da noite anterior sobre minhas notas. "Este é o meu orgulho e alegria", bradou o senador Sterling Vance, com o braço sobre meu ombro enquanto falava com um grande doador. "Ela seguirá a família para o serviço público." Seu aperto aumentou, a pressão de seus dedos um aviso claro e silencioso: "Tenha um bom desempenho." Sorri, a expressão parecendo uma máscara endurecendo em meu rosto. Alguns dias depois, a apresentação terminou e, por um breve e belo momento, pensei que finalmente poderia ser eu mesma. Chegou um envelope, não qualquer envelope. Era grosso, creme, com o selo da Juilliard School em relevo. Dentro, havia uma carta me oferecendo uma bolsa integral de estudos em música. Meu sonho, aquele que eu alimentava em segredo, praticando violino por horas no porão à prova de som, o único cômodo daquela casa onde eu sentia que conseguia respirar. Minhas mãos tremiam quando entrei na biblioteca do meu pai. Era o seu santuário, uma fortaleza de mogno escuro e o aroma de couro velho e poder. Ele lia o Wall Street Journal, com um copo de bourbon ao lado. Não ergueu os olhos quando entrei. "Pai", eu disse, minha voz quase um sussurro, "tenho uma coisa para lhe mostrar." Ele abaixou o papel, seus olhos me examinando com a mesma avaliação imparcial que fazia de seus oponentes políticos. Estendi a carta. Ele a pegou, sem pressa. Leu a primeira linha, e então um sorriso, algo frio e cortante, muito mais aterrorizante do que qualquer grito, se espalhou por seu rosto. "Juilliard", disse ele. Soltou uma risada curta e irônica. "Para ser o quê? Violinista de orquestra? Artista dos ricos?" Ele segurou a carta entre o polegar e o indicador. Então, com uma crueldade lenta e deliberada, que deveria ser testemunhada, começou a rasgá-la. O som era baixo, um ruído áspero e seco que ecoava o rasgar do meu próprio coração. Ele não a rasgou ao meio. Rasgou-a em pedaços pequenos e precisos, deixando-os cair sobre o tapete persa como folhas mortas. "Você se candidatará à Ordem dos Advogados de Georgetown", disse ele, com a voz monótona e absoluta. "Isso não é uma sugestão. É uma ordem." Ele se levantou, ajeitou a gravata e saiu da biblioteca, deixando-me ali, nas ruínas do meu futuro. Fiquei apenas olhando para o confete da minha alma espalhado aos meus pés. Não chorei. Lágrimas eram uma fraqueza que ele havia me expulsado há muito tempo.
Foi então que minha mãe, Eleanora, apareceu na porta. Ela não estava lá para me confortar. Estava lá para limpar. Ajoelhou-se graciosamente, com movimentos fluidos e experientes, e começou a juntar os pedaços de papel. Seu pai só está pensando no seu futuro, querida, disse ela, com a voz leve e etérea como a música da festa. Um advogado pode se casar com um juiz, um senador, até. Com quem um violinista se casa? Olhei para ela, para aquela mulher que me deu a vida apenas para ajudar meu pai a aprendê-la. Sua cumplicidade silenciosa era a verdadeira arquitetura da minha prisão. O silêncio, as desculpas, o fingimento, eram as grades. Um sussurro escapou dos meus lábios, permeado por uma amargura que eu não sabia que possuía. Prefiro não me casar com ninguém a viver uma mentira como você. O som do tapa foi agudo e absoluto no quarto silencioso. Ele jogou minha cabeça para o lado, minha bochecha ardendo com um calor que era familiar e, pela primeira vez, definitivo. Ela não disse mais nada. Simplesmente terminou de recolher o último pedaço do meu sonho e me deixou em paz. Naquela noite, dormir foi impossível. A ardência na minha bochecha havia passado, mas uma nova chama ardia dentro de mim. Sentei-me no escuro, com o brilho azul da tela do meu laptop iluminando o meu rosto. Digitei escape na barra de pesquisa e depois apaguei. Digitei purpose, propósito, honor, honra. Minha busca me levou a documentários sobre a Marinha dos Estados Unidos. Assisti a horas de filmagem. Vi jovens mulheres, com os rostos impassíveis de determinação, de pé nos conveses de enormes navios de guerra enquanto cortavam o oceano. Elas não eram o trunfo político de ninguém. Não pertenciam a um pai ou a um marido. Pertenciam a algo maior do que elas mesmas, um código, um país, um compromisso. Seus olhos eram firmes, destemidos. Na biblioteca do meu pai, entre os inúmeros livros de direito e política, havia uma biografia que eu lia sem parar, Abraham Lincoln. Pensei em sua história, em sua ascensão a partir de uma cabana de madeira, em sua vontade implacável forjada na adversidade. Uma citação dele que eu havia memorizado ecoou em minha mente. A maioria das pessoas é tão feliz quanto decide ser. Observando as imagens daqueles marinheiros, tomei minha decisão. Vi disciplina que nos edificava em vez de nos destruir. Vi uma irmandade construída com base na confiança conquistada, não em nomes herdados. Este era um mundo onde a honra era um verbo, uma ação que se realizava todos os dias. Não era mais apenas uma ideia. Havia se tornado um plano, uma saída. E enquanto eu estava ali sentado, com os primeiros sinais do amanhecer riscando o céu do lado de fora da minha gaiola dourada, uma única pergunta queimava em minha mente, uma pergunta que me impulsionaria para uma nova vida: haveria algum lugar neste mundo onde meu valor não fosse uma mercadoria a ser negociada? O plano nascido na calada da noite tornou-se meu único foco. No dia seguinte ao meu aniversário de 18 anos, saquei algumas centenas de dólares da minha conta poupança, caminhei até o posto de gasolina mais próximo e comprei uma passagem só de ida para Norfolk. A viagem de ônibus parecia uma viagem através de um oceano. A cada quilômetro que me separava de MC Lynn, o peso sobre meus ombros parecia diminuir. O escritório de recrutamento era exatamente como eu imaginara, antigo, com um leve cheiro de café velho e pinho-sol, com posteres motivacionais pendurados nas bordas das paredes revestidas de madeira. O sargento de recrutamento era um homem experiente e prático, com pescoço grosso e olhos gentis. Ele olhou para o endereço de MC Lee na minha carteira de motorista e ergueu uma sobrancelha cética. Mas, para seu crédito, não disse nada sobre isso. Apenas se inclinou para a frente, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Por que você quer entrar para a Marinha, Vance? Encontrei seu olhar sem pestanejar. Porque quero servir a algo em que possa confiar, sargento. Ele pareceu aceitar isso. Ele deslizou a grossa pilha de papéis sobre a mesa. Li cada linha. E então peguei a caneta barata do governo. Quando a esferográfica pressionou o papel, senti uma corrente final e invisível se rompendo. Foi a assinatura mais importante da minha vida, um ato de rebelião e reivindicação, tudo ao mesmo tempo. Foi a minha declaração de independência.
Quando cheguei em casa naquela noite, a casa estava silenciosa. O jantar já estava na mesa, filé mignon perfeitamente selado, aspargos com molho holandês, uma cena de tranquilidade doméstica. Caminhei até a mesa de jantar, meu pai à cabeceira, minha mãe aos pés, e não disse nada. Simplesmente coloquei o contrato dobrado e selado pelo governo na superfície de mogno polido, bem ao lado do prato dele. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Sterling largou o garfo. Pegou os papéis. Enquanto seus olhos examinavam o papel timbrado oficial da Marinha dos Estados Unidos, seu rosto, geralmente uma máscara cuidadosamente controlada de calma política, se contorceu. Foi uma transformação lenta e aterrorizante da descrença para a raiva pura e genuína. Minha mãe foi a primeira a ceder. Soltou um grito agudo, um som de horror genuíno, como se tivesse acabado de testemunhar um assassinato. Você está louca, Amy, lamentou-se, levantando-se da cadeira. Você está jogando seu futuro fora. Você está destruindo esta família. Meu pai permaneceu em silêncio. Apenas se levantou, com o rosto frio e duro como granito, e fez um gesto brusco com a cabeça em direção à biblioteca. Era uma ordem que eu conhecia muito bem. Minha mãe correu até mim, agarrou meu braço e cravou as unhas na minha pele. Vá se desculpar com ele, Amy. Por favor, diga a ele que você vai retirar o que disse. Afastei delicadamente os dedos dela do meu braço. É tarde demais para isso, mãe. As portas da biblioteca se fecharam atrás de nós com um baque final e pesado. Desta vez, ele não pegou no cinto. Desta vez, usou as mãos. Queria me sentir quebrar. Queria a satisfação da minha submissão. Agarrou meu braço e me jogou contra uma estante. Livros caíram no chão. Ele me acertou no rosto, e a força do golpe enviou uma onda de choque pelo meu crânio. Mas algo dentro de mim havia mudado. Quando ele me bateu, olhei para ele. Não vi um pai, mas um tirano perdendo o controle. Não chorei. Não implorei. Aguentei. A cada golpe que me desferia, um único verso ecoava nas profundezas do meu coração. Era um verso que minha avó, a única pessoa que já me demonstrara amor incondicional, costumava ler para mim em sua Bíblia surrada: O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem terei medo? Ele me bateu novamente. As palavras pulsavam dentro de mim: a quem terei medo? Finalmente, com a raiva esgotada, ele cambaleou para trás, respirando pesadamente, os nós dos dedos vermelhos. Parecia exausto, derrotado. Usei uma cadeira próxima para me levantar, meu corpo gritando em protesto. Meu lábio estava cortado e eu sentia o gosto metálico de sangue. Limpei a boca com as costas da mão, deixando uma mancha vermelha, e falei, minha voz clara e firme, cortando sua respiração ofegante. Este contrato, eu disse, encontrando seu olhar atordoado, é propriedade do governo federal. Se você tentar interferir nele, estará cometendo um crime, e eu, respirei fundo, trêmula, o fogo em mim queimando a dor, serei a primeira testemunha contra você. Ele congelou. Sterling Vance, o legislador mestre, o homem que submetia leis e sistemas à sua vontade, foi subitamente aprisionado por eles. Pela primeira vez na vida, seu imenso poder foi completamente neutralizado. Ele podia convocar generais, podia convocar secretários de gabinete, mas não podia fazer aquele documento desaparecer sem criar uma tempestade política que incineraria sua carreira. A ironia era devastadora. Meu pai, um membro poderoso do Comitê de Serviços Armados do Senado, que proferia discursos inflamados sobre o fortalecimento de nossas forças armadas, foi posto de joelhos pelo contrato de alistamento de sua própria filha. Eu havia usado seu sistema para derrotá-lo. Olhei nos olhos do valentão, agora impotente, um rei sem reino. Não havia mais medo. Havia apenas um vasto espaço vazio onde antes havia. Adeus, pai, eu disse, as palavras soando limpas e definitivas. Vou servir ao meu país. E então lhe virei as costas. Saí daquela biblioteca, daquela casa, deixando ali, uma estátua silenciosa em meio aos seus caros livros de direito encadernados em couro.
Não olhei para trás. Eu estava finalmente, verdadeiramente livre. Afastei-me da casa do meu pai, uma mulher livre. Desci do ônibus no comando de treinamento de recrutas em Great Lakes, Illinois, e me tornei um número anônimo. O vento de janeiro que soprava do lago Michigan era uma agressão física, 1000 agulhas minúsculas perfurando minha pele. Foi o primeiro de muitos choques para o sistema. Meus longos cabelos, antes motivo de orgulho para minha mãe, foram tosquiados em questão de segundos, caindo no chão em uma pilha triste sem vida. Minhas roupas de grife foram substituídas por um uniforme rígido e padrão. Junto com centenas de outros recrutas, eu era gritada, destruída, despojada de cada resquício de individualidade até não sermos mais que uma única máquina sincronizada. Para muitas das garotas que choravam silenciosamente em seus beliches à noite, aquele lugar era um inferno. Para mim, aquele caos estruturado era uma espécie de santuário estranho. Ali, os gritos tinham um propósito. As regras eram claras. E pela primeira vez na minha vida, todos eram tratados exatamente da mesma forma. Não importava se você era filha de um senador da Virgínia ou filha de um fazendeiro de Iowa. Seu nome não importava. Seu passado não importava. Tudo o que importava era o que você podia fazer ali, naquele momento. As semanas de treinamento intensivo se transformaram em um ciclo interminável de esforço e exaustão. Flexões na lama congelante até meus braços tremerem incontrolavelmente, longas corridas na escuridão que antecede o amanhecer enquanto a neve caía de um céu cinzento, aprendendo a desmontar e remontar meu rifle com os olhos vendados até meus dedos ficarem em carne viva e o cheiro de óleo de arma ficar permanentemente gravado em minha pele. Fiquei magro e duro, meu corpo uma coleção de novos hematomas. Mas esses hematomas eram diferentes. Não eram emblemas de vergonha. Eram recibos de esforço, prova de que eu estava conquistando meu lugar. Durante uma pista de obstáculos particularmente brutal, a Weaver, como a chamavam, minha mão escorregou em um tronco de gelo. Caí com força, e o impacto me deixou sem fôlego. Deitado ali na neve derretida, com todos os músculos gritando, pensei, não consigo fazer isso. O pensamento foi um sussurro traiçoeiro. Mas então uma voz cortou a névoa de dor: a dor é temporária, Vance. Desistir dura para sempre. Era o suboficial Marcus Thorne, um afro-americano alto e imponente, com olhos que pareciam enxergar através de você. Ele era nosso instrutor principal, um homem que falava em termos absolutos e irradiava uma autoridade que nada tinha a ver com riqueza ou política. Era merecida. Seus instrutores de treinamento frequentemente citavam o lendário técnico de futebol americano Vince Lombardi: a fadiga nos torna covardes. O chefe de equipe Thorne personificava o oposto disso. Ele era a coragem em pessoa. Suas palavras me atingiram com mais força do que a queda. Cerrei os dentes, recuperei o equilíbrio e me arrastei de volta para o obstáculo. Terminei o percurso. O chefe de equipe Thorne começou a me observar. Eu conseguia sentir seu olhar durante os treinamentos, não com julgamento, mas com uma observação silenciosa e intensa. Ele não estava olhando para uma debutante brincando de soldado. Ele buscava algo mais profundo. Ele a encontrou durante uma simulação de combate a incêndio a bordo de um navio, um inferno caótico e enfumaçado, projetado para induzir pânico. Enquanto outros se debatiam, eu encontrei uma estranha calma. Lembrei-me dos procedimentos, minha voz cortando o barulho, guiando minha pequena equipe pelos compartimentos escuros e sufocados pela fumaça até a segurança. Naquela noite, ele me chamou de lado. Fiquei em posição de sentido, preparando-me para uma crítica. Ele não me elogiou. Apenas me olhou por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Você tem potencial de liderança, Vance, disse ele, com a voz grave de barítono. Não o desperdice. Foi isso, 10 palavras ditas sem emoção, sem cerimônia. Mas, para mim, elas eram mais valiosas do que qualquer troféu, mais afirmativas do que qualquer elogio vazio que eu já tivesse recebido. Pela primeira vez, alguém viu não o que eu deveria ser, mas o que eu poderia ser. Eles me viram.
Foi nesse cadinho, nessa experiência compartilhada de ser demolido e reconstruído, que os encontrei, meus primeiros amigos de verdade, Isabela Izzy Flores, uma garota durona e esperta do Bronx que conseguia encontrar humor numa corrida de 16 quilômetros, e David Shen, um gênio da computação tranquilo da Califórnia, cuja calma escondia uma mente afiada. Foi ele quem me ajudou a memorizar as mais de 100 páginas de regulamentos da Marinha. Certa noite, durante nosso tempo livre, eu estava sentado sozinho em um canto do quartel, limpando meu rifle, tentando esfregar as memórias que se agarravam a mim como a umidade do inverno. Izzy e David se aproximaram e sentaram no chão ao meu lado. Não perguntaram o que havia de errado. Não se intrometeram. Izzy simplesmente quebrou sua barra de Hershey contrabandeada ao meio e me entregou um pedaço. David, tentando ajudar, começou a pior piada de pai do mundo sobre um marinheiro entrando em um bar. Foi terrível. Não consegui conter uma risadinha. Naquele momento simples, com o cheiro de chocolate e o eco de uma piada ruim no ar, senti uma mudança profunda. Eu não estava mais sozinho. Eu fazia parte de algo, uma equipe, uma família que estava sendo forjada, não pelo sangue, mas pelo fogo. Sabe, há momentos que nos redefinem. Para mim, foi aquele primeiro simples ato de gentileza de pessoas que não me deviam nada. Foi a primeira vez que senti que realmente pertencia a algum lugar. Se você já teve uma família escolhida, amigos que se tornaram seu porto seguro quando sua própria família te decepcionou, clique no botão curtir. E nos comentários, eu adoraria que você escrevesse uma palavra que descreva o que essa família escolhida significa para você. Para mim, essa palavra seria salvação. Qual é a sua? Aquela pequena faísca de conexão que senti no quartel naquela noite, por causa de uma barra de chocolate roubada e uma piada de mau gosto, tornou-se o fogo que aqueceu o meu mundo inteiro. Depois de nos formarmos no campo de treinamento, nós três, Izzy, David e eu, recebemos ordens para a escola no mesmo comando de treinamento perto de Virginia Beach. Tínhamos conseguido. Não éramos mais recrutas, mas marinheiros. À medida que nosso primeiro dia de ação de graças longe de casa se aproximava, uma sensação familiar de pavor começou a se instalar. Eu já me imaginava sozinho no quartel, o silêncio uma lembrança nítida das festividades vazias das quais havia escapado. Mas poucos dias antes do feriado, o chefe mestre Thorne, que também havia sido transferido para o mesmo comando como instrutor sênior, me encontrou depois da aula. Vance, disse ele com sua maneira direta de sempre, minha esposa está fazendo comida demais. Você, Flores e Shen, estejam na minha casa às 15 horas da quinta-feira. É uma ordem. Sua casa era pequena e aconchegante em um tranquilo subúrbio de Chicago, repleta do aroma incrível de frango assado e pão fresco. Sua esposa, uma enfermeira de rosto gentil chamada Sarah, me recebeu na porta, não com um aperto de mão, mas com um abraço caloroso e maternal que quase me fez chorar. Pela primeira vez na vida, sentei-me a uma mesa de jantar onde a única tensão era quem ficaria com a última colherada de purê de batatas. Não houve comentários cortantes, nem críticas passivo-agressivas, apenas risadas fáceis e o simples conforto de histórias compartilhadas. Perguntaram sobre nossas cidades natais. Izzy falou sobre o Bronx, David sobre as ruas tranquilas do subúrbio de Sacramento. Quando se viraram para mim, hesitei. E você, Amy? Como é sua família? Perguntou Sarah gentilmente. Olhei ao redor da mesa para o chefe mestre Thorne cortando o frango, para sua esposa sorrindo, para Izzy e David discutindo alegremente sobre quem ficaria com o último pãozinho. Uma sensação de profunda certeza me invadiu. Minha família, eu disse, com a voz embargada de emoção, está bem aqui. O chefe mestre Thorne parou de cortar, olhou para mim e assentiu lentamente com a cabeça. Em seus olhos, vi uma compreensão que ia além das palavras. Eu estava em casa. Essa confiança, essa sensação de segurança, me permitiu me abrir de maneiras que eu jamais imaginei serem possíveis. Algumas semanas depois, Izzy me encontrou sentado no meu beliche, olhando para uma fotografia velha e desbotada que eu guardava na carteira. Era uma foto de mim muito mais jovem, talvez com 6 ou 7 anos, um violino minúsculo enfiado sob o queixo e uma expressão de pura alegria no rosto.
Você toca? Perguntou Izzy, sentando-se ao meu lado. Assenti, com um nó se formando na garganta. E, pela primeira vez, contei a história toda a alguém. Contei a ela sobre a Juliar, sobre a bolsa de estudos, sobre o som do papel rasgando nas mãos do meu pai. Falei com uma voz baixa e hesitante, quase esperando que ela dissesse algo como: "Ah, coitada da sua." Mas Izzy não era do tipo que sente pena. Ela ouviu atentamente, com a expressão endurecida. Quando terminei, ela colocou a mão firme no meu ombro. "Aquele filho da puta", disse ela, com seu sotaque do Bronx carregado de indignação. "Ele não tem ideia do que perdeu, mas a Marinha tem. Nós te protegemos." As palavras dela não eram de simpatia. Eram de validação, uma afirmação simples e poderosa que curou uma parte de mim que eu pensava estar quebrada para sempre. Eu estava me destacando no meu treinamento técnico em inteligência de sinais, mas ainda estava aprendendo a desprogramar uma vida inteira de medo. Certa tarde, durante um exercício de treinamento complexo, cometi um pequeno erro. Não foi crítico, mas causou uma pequena falha no sistema. Meu sangue gelou. Meu primeiro instinto, incutido em mim desde a infância, foi escondê-lo, consertá-lo antes que alguém percebesse. Mas fui pego. O chefe mestre Thorne me chamou ao seu escritório. Ele fechou a porta e eu me preparei para a repreensão verbal ou pior. Ele apenas ficou sentado atrás da mesa, com as mãos cruzadas. "Estou decepcionado, Vance", começou, em voz baixa e séria. Eu estremeci. "Não porque você cometeu um erro. Todo mundo comete erros. Estou decepcionado porque você não me denunciou imediatamente." "Do que você tem medo?" Olhei para as minhas mãos. "Na minha casa", murmurei, errar significava punição. Ele soltou um suspiro longo e lento. "Esta não é a sua casa. Esta é a Marinha. Aqui fora, esconder um erro é o que faz seus companheiros de bordo morrerem. Integridade, Vance. É tudo. Você entendeu?" Ele não gritou. Ele não me puniu. Ele me ensinou. Ele estava me mostrando o que um pai de verdade faz. Ele te edifica. Ele não te destrói. Certa noite, enquanto lia, deparei-me com um discurso do general Douglas MacArthur, que falava de dever, honra e pátria. Percebi então que o que minha nova família estava me mostrando era uma forma desse dever, o dever de cuidar uns dos outros. No meu aniversário, eu não esperava nada. Nunca tinha sido um dia de verdadeira celebração, apenas mais uma demonstração de comando. Quando voltei para o meu quarto depois de um longo dia de aulas, as luzes estavam apagadas. Acendi-as, surpresa. Izzy e David estavam lá, com um único bolinho com uma vela acesa sobre a minha mesa. Eles começaram a cantar a versão mais desafinada e inaudível de Parabéns a Você que eu já tinha ouvido. Foi lindo. O presente deles foi uma pequena caixa retangular. Abri-a. Dentro, aninhado em veludo desgastado, havia um violino. Era velho, claramente usado, a madeira marcada pela idade. "Encontramos em uma loja de penhores", disse David, timidamente. "Não é grande coisa, mas..." Eu não conseguia falar. As lágrimas que eu havia segurado por tanto tempo finalmente vieram, não as lágrimas quentes e dolorosas da minha antiga vida, mas lágrimas de uma gratidão avassaladora e de cortar o coração. Naquela noite, em nosso apertado alojamento, coloquei o velho violino no ombro. Meus dedos, agora calejados pelo treinamento, ainda se lembravam das notas. Toquei uma melodia suave e simples, a música que eu pensava ter sido silenciada para sempre. E a toquei para eles, para minha família. Anos se passaram. A garota quieta e insegura que assinou um contrato de alistamento tornou-se uma mulher. Eu me dediquei ao meu trabalho, encontrando um senso de propósito e clareza no complexo mundo da inteligência de sinais. A Marinha se tornou minha vida, meu lar, meu norte verdadeiro. Subi na hierarquia, conquistando o respeito dos meus colegas e superiores. Eu era suboficial de primeira classe M. Vance. Agora eu tinha um nome, e era um nome que eu havia construído para mim mesma.
Após uma exaustiva missão de 6 meses no Golfo Pérsico, minha equipe e eu interceptamos uma informação crucial que frustrou um ataque planejado a um grupo de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos. Foi o ápice de tudo o que eu havia aprendido, um momento de intensa pressão em que meu treinamento, meus instintos e a execução impecável da minha equipe se uniram. Nunca fiz isso pela glória. Fiz porque era a missão. Então, quando meu comandante me informou que eu havia sido condecorado com a Medalha de Comenda da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais, fiquei genuinamente chocado. Parecia surreal. O chefe mestre Thorne, agora um mentor e uma presença constante na minha vida, foi quem me entregou a medalha em uma pequena cerimônia informal na base, antes da cerimônia oficial. Enquanto prendia a barra da fita no meu uniforme, ele me olhou nos olhos. "Você mereceu, M", disse ele, usando o meu primeiro nome, algo que raramente fazia. Nunca duvide disso. A notícia da condecoração acabou se espalhando pelos canais militares oficiais, e foi aí que o passado veio à tona. Era um número desconhecido, de um DDD de Washington. Quase não atendi, mas atendi. "M, querida, é a mamãe." A voz era fantasmagórica, doce como mel e assustadoramente familiar. Era Eleanora. Minha mão apertou o telefone. Uma lembrança me veio à mente, sem ser solicitada, seu rosto frio e impassível depois de me dar um tapa na biblioteca. "Seu pai e eu soubemos da notícia", ela disse animadamente, o brilho artificial de sua voz raspando meus ouvidos como unhas em um quadro negro. "Ah, estamos incrivelmente orgulhosos de você." "Orgulhoso", eu disse, com a voz monótona. Ela passou por cima da minha frieza, uma tática que eu conhecia bem. "A cerimônia oficial é em Washington, não é?" "Isso é simplesmente maravilhoso. Seu pai já está organizando um jantar especial em família para comemorar. Um verdadeiro herói na família. Ele mal pode esperar para te ver." Um nó frio de pavor se formou no meu estômago. Eu não era tolo. Eu sabia o que era. Meu pai estava se preparando para sua campanha de reeleição. Um senador patriota, um membro-chave do Comitê de Serviços Armados, visto publicamente celebrando sua filha condecorada como heroína da Marinha, era uma mina de ouro de relações públicas, uma oportunidade perfeita para apagar anos de rumores sobre nosso relacionamento rompido. Era uma jogada num tabuleiro de xadrez, e eu era mais uma vez o peão. Eu sabia de tudo isso. Minha mente, treinada para enxergar padrões e analisar ameaças, via a armadilha tão claramente quanto uma luz vermelha piscando em um console. E, no entanto, uma pequena e traiçoeira parte de mim, o fantasma da garotinha que só queria a aprovação do pai, sussurrou: "Mas e se for diferente desta vez? E se ele realmente estiver orgulhoso?" Era uma esperança estúpida e perigosa, uma erva daninha que eu pensava ter arrancado há muito tempo. Mas lá estava ela, teimosamente abrindo caminho pelas rachaduras das minhas defesas cuidadosamente construídas. Eu sentia como se estivesse me traindo só de pensar nisso. Naquela noite, no meu beliche, encontrei-me lendo um livro que eu guardava comigo, Victor Frankl, A Busca do Homem por Significado. Uma frase que eu havia sublinhado parecia zombar de mim na página: "Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos." Eu havia mudado a mim mesmo. Será que eu realmente deixaria que me arrastassem de volta para uma situação que eu não podia mudar? No dia seguinte, contei a Izzy e ao David sobre a ligação. Estávamos sentados em uma pequena cafeteria fora da base, o cheiro de grãos torrados era um conforto bem-vindo. Izzy, que nunca mediu palavras, bufou em seu latte. "Não seja boba, M", disse ela sem rodeios. "É uma armadilha. Ele não se importa com a medalha. Ele se importa com os votos que essa medalha pode lhe render." David, sempre cauteloso, olhou para mim com preocupação. "Tem certeza de que está pronta para isso? Para vê-los de novo?" Suas palavras foram como um jato de água fria, me fazendo recuar na realidade. Mas foram os conselhos do chefe mestre Thorne que realmente me fizeram centrar. Encontrei-o em seu escritório e, depois de explicar a situação, perguntei o que ele achava que eu deveria fazer. Ele não me deu uma resposta. Nunca me deu.
Em vez disso, recostou-se na cadeira e olhou para mim, com um olhar firme e inabalável. A decisão é sua, suboficial Vance, disse ele. Você é uma mulher adulta, mas quero que se lembre de quem você é. Ele se inclinou para frente, sua voz baixando para uma intensidade silenciosa e poderosa. Você é uma suboficial de primeira classe da Marinha dos Estados Unidos. Você serviu seu país com distinção. Você conquistou o respeito de seus pares. Você construiu isso. Você construiu. Nunca deixe ninguém, não importa se é um estranho na rua ou um senador dos Estados Unidos, tirar essa honra de você. Suas palavras me fortaleceram. Ele estava certo. O nome no meu uniforme, Vance, poderia ter sido dado a mim, mas a patente, as medalhas, a pessoa em que eu havia me tornado, tudo isso era meu. Eu o havia forjado no fogo. E eu não deixaria as sombras do passado apagarem aquela chama. Tomei minha decisão. Eu iria, não por eles, mas por mim. Eu os enfrentaria, não como filha deles, mas como eu mesma. E desta vez, não seria eu quem cederia. Entrei na sala de jantar privativa do Capitol Grillet, em Washington, D.C., sentindo-me como um soldado entrando em um campo minado. O ar estava carregado com o aroma de bife caro e ambição política. Eu usava meu uniforme azul marinho de serviço, o tecido escuro um escudo, as fitas no meu peito um testemunho de uma vida que eles não conheciam. Meu reflexo nos painéis de madeira polida era o de um estranho, sereno, disciplinado e pronto. Sterling e Eleanora já estavam lá, recepcionando outros 2 senadores e suas esposas. Eles pareciam o casal americano perfeito para o poder. Meu pai me viu e seu rosto se iluminou com um sorriso brilhante e falso. Ele se aproximou e me envolveu em um abraço rígido e teatral. Tenha um bom desempenho, sussurrou em meu ouvido, com seu hálito cheirando a bourbon. Durante a hora seguinte, fui a estrela de seu show solo. Ele presenteou a mesa com uma ficção lindamente elaborada sobre nossa vida familiar, uma história de seu apoio inabalável à minha vocação patriótica. Falou de seu orgulho, com a voz ressoando de sinceridade. Sentei-me ali, um suporte silencioso e sorridente em sua produção, minha postura perfeita, minha expressão neutra. Eu era um oceano de calma na superfície, mas uma tempestade rugia por baixo. Eu podia sentir as placas tectônicas da minha vida se movendo, avançando em direção a um terremoto final e inevitável. Finalmente, os outros convidados se retiraram, deixando um rastro de despedidas educadas e taças de vinho vazias. No momento em que a porta se fechou, a apresentação terminou. As máscaras caíram. Foi Eleanora quem disparou o primeiro tiro, sua voz transbordando uma desaprovação mal disfarçada. Você está tão magra, Amy, e esse bronzeado. A esposa do senador Brighton ficava me perguntando por que eu deixaria minha filha sofrer assim. Meu pai fez um gesto de desdém com a mão, girando o resto do vinho tinto em sua taça. Essa medalha está ótima, disse ele, em tom condescendente, como se estivesse falando com uma criança que trouxesse para casa um adesivo de estrela dourada. Mas é hora de acabar com esse joguinho. Você já teve sua experiência. Tem uma vaga de assessora de políticas esperando por você na minha equipe. Você começa na segunda-feira. Eles não estavam perguntando. Estavam me informando sobre o meu futuro, um futuro em que eu seria guardado de volta na minha caixa, o peão decorado em seu tabuleiro de xadrez político. Os anos do meu serviço, meu sacrifício, toda a minha vida, era apenas um jogo, uma experiência. Respirei lenta e deliberadamente, como meus instrutores haviam me ensinado a fazer antes de entrar em uma situação hostil. Não foi um jogo, senador, eu disse, com a voz baixa, mas firme. Sou marinheiro da Marinha dos Estados Unidos e tenho orgulho do meu serviço. O uso do seu título, não do seu nome, foi a faísca. Seu controle, tão absoluto por tanto tempo, finalmente se estilhaçou contra a parede da minha calma e desafiadora. Ele não podia me comandar. Ele não podia me atingir, não ali. Então, ele pegou a única arma que lhe restava, aquela projetada para aniquilar minha alma. Levantou-se, erguendo a taça de vinho em um brinde fingido.
A luz refletiu o vermelho profundo do líquido e, por um momento, pareceu um copo de sangue. Ele me encarou diretamente, seus olhos cheios de um desprezo tão puro que era de tirar o fôlego. E então ele disse as palavras que eu lhe disse no início, as palavras que haviam sido a verdade implícita de toda a minha infância, agora finalmente expressas. Você é uma mancha política, disse ele, com a voz baixa e venenosa. Eu queria que você nunca tivesse nascido. O mundo parou. O estrondo do restaurante lá fora se transformou em um rugido abafado. Por um único e devastador segundo, senti meu coração partido. Foi uma sensação física, uma rachadura se espalhando pelo meu peito. A garotinha dentro de mim, aquela que nunca havia parado de ter esperança, finalmente morreu. E então o marinheiro assumiu o controle. A disciplina, forjada em fogo e gelo, se ergueu e assumiu o comando. Minha coluna se endireitou. Meus ombros se curvaram. Levantei-me da cadeira, não como uma criança ferida, mas como uma igual. Pensei em Rosa Parks, no imenso poder da recusa silenciosa em me mover. Eu não me moveria da minha honra. Olhei meu pai nos olhos. Senador, eu disse, e minha voz foi uma revelação. Não tremeu. Era clara, ressonante e totalmente isenta de medo. Se minha existência é uma mancha, então, a partir deste momento, você está limpo. Virei a cabeça e encontrei o olhar horrorizado e boquiaberto da minha mãe. E você também, acrescentei, minha voz cortando o último fio. Levantei a mão e endireitei os ombros do meu uniforme, um pequeno e deliberado gesto de respeito próprio. Então, dei uma volta completa e andei. Não corri. Não tropecei. Saí daquela sala, meus passos ecoando no silêncio atordoado e sufocante que deixei para trás. Eles haviam construído minha prisão e, com suas próprias palavras, tinham acabado de me entregar a chave. Saí daquele restaurante e nunca olhei para trás. Aquele foi o momento em que escolhi minha própria honra em vez da aprovação deles para sempre. Foi aterrorizante, e foi o momento mais libertador da minha vida. Se você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger sua paz e dignidade, mesmo que isso significasse se afastar de alguém que você deveria amar, clique em curtir para demonstrar apoio a todos que passaram por isso. E nos comentários, escreva Eu me mantenho firme, se você acredita que a verdadeira força é se defender, custe o que custar. Saí de Washington, D.C., naquela noite, com pura adrenalina. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos, mas minha mente estava estranhamente calma, como o olho de um furacão. As luzes da cidade se turvavam no meu espelho retrovisor enquanto eu seguia para o sul pela I-95. Não dirigi até o quarto de hotel vazio que havia reservado. Dirigi em direção ao único lugar que me fazia sentir em casa. Dirigi até a estação naval de Norfolk. Já passava bem da meia-noite quando estacionei no estacionamento deserto perto do quartel. Sob o brilho alaranjado de uma única lâmpada de sódio, vi duas figuras me esperando, encostadas no Honda Civic surrado da Easy. Eram ela e o David. Era como se soubessem, de alguma forma, que eu não ficaria bem, que precisaria deles. Desliguei o motor e fiquei ali sentado por um momento, o silêncio do carro em forte contraste com a tempestade que acabará de se abater sobre a minha vida. A Easy não esperou. Ela se aproximou, abriu a porta do meu carro e simplesmente me puxou para fora, para um abraço forte e protetor. O David estava logo atrás dela, segurando uma garrafa de água gelada na minha mão. Eles não perguntaram: o que aconteceu? Não precisavam. Apenas disseram: estamos aqui. Estamos com você. E no abraço firme e silencioso dos meus amigos, finalmente me permiti chorar. Mas não eram as lágrimas de uma vítima. Eram as lágrimas de uma sobrevivente, a libertação de uma vida inteira de dor da qual eu finalmente, decisivamente, me afastei. Na manhã seguinte, o contra-ataque começou. Meu telefone começou a vibrar incansavelmente logo após o amanhecer. Foi um ataque coordenado. Primeiro, uma mensagem de Eleanora, pingando uma falsa preocupação: sinto muito, querida. Seu pai estava sob muito estresse. Por favor, me ligue. Depois,
Uma mensagem de voz do próprio Sterling, com a voz fria e ameaçadora: "Você vai se arrepender de me envergonhar daquele jeito. Você não tem ideia do que fez." A oscilação entre a doçura manipuladora e a ameaça direta era uma tática familiar. Mas, desta vez, eu não estava jogando o jogo deles. Com David, meu anjo da guarda entendido em tecnologia, sentado ao meu lado, comecei a construir sistematicamente minha fortaleza. Chamamos de Operação Firewall. Primeiro passo: bloquear os números deles, excluir os contatos. Segundo passo: desativar todas as contas de mídia social, apagar minha pegada digital. Terceiro passo: criar um novo endereço de e-mail seguro. Foi metódico, clínico. Lembrei-me de ler o livro de Gavin de Becker, O Dom do Medo, onde ele explica como predadores usam o contato para manter o controle. Eu estava cortando todo contato. Mas eu sabia que, com um homem como meu pai, um firewall digital não bastava. Ele era senador dos Estados Unidos. Tinha influência. Tinha recursos. Podia me encontrar. Então, fiz a única coisa que a antiga Amy jamais ousaria fazer. Decidi usar o sistema para lutar contra o sistema. Solicitei uma reunião formal com meu chefe de comando e meu oficial de divisão. Entrei naquele escritório, não como uma filha magoada, mas como suboficial de primeira classe Vance. Fiquei em posição de sentido e apresentei meu relatório. Detalhei os eventos do jantar. Apresentei o histórico de abuso físico e psicológico, não com emoção, mas com os fatos frios e concretos de uma declaração formal. Concluí declarando a ameaça atual: "Meu pai é um homem poderoso e vingativo", disse eu, com a voz firme. "Ele faz parte do Comitê de Serviços Armados do Senado. Tenho a legítima preocupação de que ele abuse de sua posição e de sua autorização de segurança para acessar meus registros militares, interferir em minha carreira ou tentar entrar em contato comigo contra a minha vontade. Estou relatando isso como uma ameaça potencial à minha segurança pessoal e à minha prontidão operacional." Eu não estava pedindo piedade. Estava relatando um risco à segurança. Meus oficiais ouviram em completo silêncio, com expressões sombrias. O chefe mestre Thorne, que também estava presente, ouvirá uma versão do meu passado. Mas a verdade nua e crua, revelada naquele escritório, pareceu solidificar algo em seus olhos. Quando terminei, foi ele quem falou. "Existe um mecanismo para isso", disse ele. "Chama-se MPO, uma Ordem de Proteção Militar. É uma ferramenta tipicamente usada em disputas domésticas entre militares, mas, explicou o chefe mestre Thorne, também pode ser emitida para proteger um militar de assédio e ameaças de um civil, independentemente de quem seja esse civil." Com base na minha declaração sob juramento, detalhando um histórico de abuso e as atuais ameaças de assédio, meu comando tomou medidas imediatas. Em 48 horas, uma MPO formal foi emitida. O documento era um escudo feito de papel e lei. Proibia legalmente o senador Sterling Vance e Eleanora Vance de entrarem em contato comigo de qualquer forma, por telefone, e-mail ou por terceiros. Proibia-os de se aproximarem a menos de 450 metros de mim, da minha residência na base ou do meu local de trabalho. Qualquer tentativa do gabinete do senador de solicitar oficialmente informações sobre meu histórico de serviço ou localização seria sinalizada e negada, com base na ordem. Quando meu oficial de divisão me entregou minha cópia oficial, segurei-a e li as palavras. Pela primeira vez, senti algo que nunca havia realmente conhecido: segurança, segurança real, institucional. Durante toda a minha vida, o poder do meu pai fora uma força absoluta e aterrorizante. Mas agora, eu havia encontrado um sistema com poder próprio, a Marinha dos Estados Unidos, e ela havia acabado de traçar um limite e se colocado firmemente ao meu lado. A fortaleza estava completa. A tempestade podia rugir lá fora, mas não podia mais me atingir. A ordem de proteção militar era uma muralha. Mas, assim que a ameaça externa se dissipou, percebi que os fantasmas estavam todos lá dentro. A adrenalina se dissipou, deixando para trás uma espécie de silêncio oco. Eu havia vencido a guerra, mas agora precisava descobrir como viver em paz. Então, fiz o que os marinheiros fazem. Fui para o mar.
Me voluntariei para uma missão de 6 meses a bordo do USS Roosevelt, um contratorpedeiro da classe Arleigh Burke. Para mim, aquele navio cinza era mais do que uma missão. Era um mosteiro. Na vasta e indiferente extensão do Oceano Atlântico, o poder e a influência do senador Sterling Vance não significavam nada. O horizonte era a única autoridade ali. A vida a bordo de um contratorpedeiro em missão é um ritmo implacável e imutável. Vigílias de 12 horas, refeições compartilhadas na cozinha, exercícios intermináveis. Essa estrutura rígida, que pode parecer sufocante para alguns, tornou-se minha terapia. Deu-me uma estrutura para existir, um padrão previsível que eliminou as memórias caóticas. De guarda na ala da ponte, tarde da noite, sob uma cúpula de estrelas brilhantes intocada pelas luzes da cidade, senti a pequenez da minha própria história contra o pano de fundo da eternidade. A maresia no meu rosto foi como um batismo, lavando os resíduos da minha antiga vida. Mas você não pode fugir do que está dentro da sua própria cabeça. Antes de partir, o chefe mestre Thorne me incentivou a falar com alguém da frota e serviços familiares. Até o aço mais forte tem fraturas por estresse, ele disse. Isso não o torna fraco, mas sim inteligente para examiná-lo. O navio tinha uma conselheira a bordo, uma mulher calma e paciente, de quase 50 anos, chamada Tenente Comandante Evans. Marquei uma consulta. Na nossa primeira sessão, fui reservado. Falei sobre o estresse do trabalho e o ritmo operacional. Eu era um marinheiro discutindo as pressões do trabalho. Ela ouviu pacientemente e, em seguida, conduziu a conversa com delicadeza. E como você lidava com a pressão quando era mais jovem, suboficial Vance? A pergunta era tão simples, mas parecia uma chave girando em uma fechadura que eu não tocava há anos. A porta se abriu com um rangido e, pela primeira vez, falei sobre a biblioteca. Falei sobre o cinto. Descrevi o silêncio frio que se seguiu às tempestades de sua raiva. Ela ouviu sem julgar. Então, fez outra pergunta simples: como você chama isso? Hesitei. As palavras que eu sempre usará circulavam na minha cabeça. Ele era rigoroso. Ele tinha um temperamento forte. Era só disciplina. As desculpas pareciam frágeis, patéticas ali, às claras. Ele foi duro comigo, eu disse, as palavras parecendo mentira. Ela apenas esperou. O silêncio em seu pequeno escritório era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido baixo da ventilação da nave. Finalmente, olhei-a nos olhos, e a palavra verdadeira, escapou da minha garganta. Abuso, sussurrei. Foi abuso. Dizer isso em voz alta foi como arrancar uma flecha envenenada do meu próprio coração. Doeu, mas pela primeira vez, finalmente consegui enxergar a ferida como ela era. Nossas sessões continuaram durante toda a missão, às vezes pessoalmente, às vezes por videochamada segura quando nossas agendas entravam em conflito. LCDR Evans me apresentou ao trabalho de Brené Brown, uma pesquisadora cujos livros comecei a devorar no meu tablet. Brown escreveu que vulnerabilidade não era fraqueza, mas nossa medida mais precisa de coragem. Essa ideia se tornou uma tábua de salvação. Ela me deu coragem para ser vulnerável comigo mesma. Comecei a identificar os roteiros tóxicos que meus pais haviam programado em meu cérebro. Você não é bom o suficiente. Você é um fardo. Seu valor é condicional. Era um trabalho árduo e doloroso. Em alguns dias, eu me sentia emocionalmente exausto, como se tivesse corrido uma maratona mentalmente. Mas eu não estava sozinho. Izzy e David, destacados em navios diferentes no mesmo grupo de ataque, eram meu apoio constante. Tínhamos videochamadas semanais nas quais reclamávamos de nossos chefes, compartilhávamos memes idiotas ou simplesmente assistíamos ao mesmo filme juntos, a milhares de quilômetros de distância. A amizade inabalável deles era a âncora que me mantinha firme durante as tempestades emocionais. Lentamente, quase imperceptivelmente no início, as coisas começaram a mudar. Comecei a rir com mais facilidade, um riso verdadeiro e genuíno, não o som educado e vazio do meu passado. Entrei para o time de vôlei do navio, e meu lado competitivo finalmente encontrou uma saída saudável.
Ensinei ao David os acordes básicos de um violão que ele trouxera durante uma visita ao Porto de Rota, na Espanha. Cheguei a conspirar com a Izzy para pregar peças inofensivas em um oficial notoriamente rabugento sob seu comando por e-mail. Eu não estava mais apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo. Numa tarde quente e nebulosa, nosso navio fazia uma lenta travessia pelo canal de Suez. Eu estava de folga, em pé no convés, sentindo o vento quente e seco do deserto no rosto. O sol brilhava, o céu era vasto, de um azul pálido. Observei as praias arenosas do Egito passarem, uma paisagem tão antiga quanto o próprio tempo. E naquele momento de profunda paz, percebi algo surpreendente. Eu não pensava nos meus pais há dias, nem com raiva, nem com tristeza, nem um pouco. Seus fantasmas não me assombravam mais a cada momento. O espaço que eles ocuparam na minha cabeça por tanto tempo estava finalmente, felizmente, vazio. E estava sendo preenchido com coisas novas, a camaradagem dos meus companheiros, a satisfação do meu trabalho, a alegria simples e profunda de sentir o sol na minha pele. Eu estava me recuperando. 2 anos se passaram em um silêncio produtivo e significativo. Eu estava alocado no Pentágono, um suboficial de primeira classe, trabalhando em uma unidade de inteligência de serviço conjunto. Minha vida era organizada, meu propósito claro. A fortaleza que eu havia construído estava se mantendo firme. E então o mundo exterior se intrometeu mais uma vez. Começou sutilmente. Um advogado de um prestigiado escritório de Washington, D.C., abordou-me depois do trabalho, alegando representar uma terceira parte. A abordagem foi profissional, indireta, planejada para contornar a ordem de proteção militar. Ele trazia uma mensagem do chefe de gabinete do senador Sterling Vance. Meu pai tinha acabado de anunciar oficialmente sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. O advogado apresentou a oferta, uma obra-prima de manobra política, enquadrada como um pedido de reconciliação familiar em nome do interesse nacional. Queriam que eu, o herói militar condecorado, comparecesse a alguns eventos importantes da campanha, uma oportunidade para fotos, um símbolo de unidade. Era sua tentativa final e mais desesperada de higienizar sua imagem e me neutralizar como um fardo político. Ele estava usando a bandeira para esconder seus pecados. Na estratégia militar, há um princípio fundamental: nunca lute em território inimigo. Sempre escolha o campo de batalha. A antiga M teria recusado, fugido ou se escondido. A nova M viu uma oportunidade. Este seria o compromisso final, e seria nos meus termos. Concordei com o encontro, mas apenas sob um conjunto rigoroso e inegociável de condições. Primeiro, o encontro aconteceria no The Grown, o café dentro do Museu Nacional do Corpo de Fuzileiros Navais em Triangle, Virgínia. Era um lugar de honra, de sacrifício. Era o meu território. Segundo, eu estaria de uniforme. Terceiro, seríamos apenas nós dois, sem advogados, sem assessores, sem Eleanora. Desesperado pela imagem que precisava, ele concordou com tudo. Cheguei cedo e escolhi uma mesa com vista para a entrada, com o imponente átrio de vidro do museu visível atrás de mim. Sentei-me com as costas perfeitamente retas, as mãos repousando calmamente sobre a mesa. Quando Sterling Vance entrou, não estava se encontrando com a filha, de quem estava separado. Estava entrando em uma reunião com um oficial superior. Parecia mais velho, a campanha eleitoral já desenhando novas linhas de tensão ao redor dos seus olhos. Tentou esboçar um sorriso caloroso, mas não conseguiu. Ele começou com o discurso que seus assessores claramente haviam escrito para ele. Era um belo monólogo sobre arrependimento, as pressões da vida pública e a importância da família como alicerce da América. Ele falou de seu amor por este país e, por extensão, de seu amor por mim, seu leal servidor. Deixei-o terminar. Tomei um gole lento do meu café preto e coloquei a xícara de volta no pires com um clique silencioso que pareceu ecoar no espaço entre nós. Não vim aqui para ouvir um discurso de campanha sobre os Estados Unidos, disse eu, com a voz baixa e uniforme, desprovida de qualquer emoção. E não preciso do seu pedido de desculpas. É inútil para mim. Ele pareceu surpreso, seu roteiro preparado agora é inútil.
Inclinei-me ligeiramente para a frente, meus olhos fixos nos dele. Mas vou considerar aparecer com você. Vou considerar dar a você a imagem que você tanto precisa. Com uma condição. Deixei o silêncio pairar no ar, forçando-o a perguntar. O que foi? Disse ele, com a voz tensa. Você tem que reconhecer o que fez, eu disse. Não ao público, não a Deus, a mim, aqui e agora. Quero que diga as palavras, senador. Diga, eu bati em você. Eu abusei de você. O ar no café pareceu se cristalizar. A conversa casual das outras mesas se transformou em um zumbido distante. Sterling Vance, o orador eloquente que conseguia cativar um estádio de milhares de pessoas com sua voz, ficou completamente sem palavras. O sangue se esvaindo de seu rosto. Dizer aquelas palavras, mesmo naquele café tranquilo, seria admitir a verdade sobre quem ele era. Isso destruiria o edifício de mármore imaculado do homem que ele havia construído para o mundo, para si mesmo. Sua identidade fora construída sobre uma mentira, e eu estava pedindo a ele que usasse uma marreta para destruí-la. Ele gaguejou, eu era pai. Era uma época diferente. Eu era rigoroso. Ele tentou reformular a situação, suavizá-la, negociar com a verdade. Mas eu não lhe ofereci nada. Não discuti. Não acusei. Apenas fiquei ali sentado, meu olhar inabalável, meu silêncio uma arma mais poderosa do que qualquer discurso que ele já tivesse feito. Meu silêncio era a verdade, e ela exigia ser reconhecida. Ele hesitou, seus olhos percorrendo a sala como se procurassem uma rota de fuga. Ele olhou para o meu uniforme, para as fitas no meu peito, para a mulher que eu havia me tornado apesar dele. E em seus olhos, eu vi tudo, o pânico, a vergonha e, finalmente, o lampejo patético de um covarde. Ele não conseguia fazer isso. Ele podia acomodar senados, aprovar leis e unir nações, mas não conseguia reunir coragem para dizer algumas palavras simples e honestas. Naquele silêncio ensurdecedor, eu tinha minha resposta. A guerra havia acabado. Eu havia vencido, não fazendo-o confessar, mas forçando-o a conviver com o fato de que ele era fraco demais para isso. Seu silêncio era sua confissão. Levantei-me, minha cadeira não fazendo barulho no chão polido. Não precisei dizer mais nada. Eu o havia despojado de seu poder, deixando-o sozinho com sua própria covardia. Aquela era uma prisão muito mais permanente do que qualquer outra que eu já conhecera. Levantei-me da mesa do café, o arrastar das pernas da cadeira contra o chão de pedra sendo o único som no vácuo repentino entre nós. Não me despedi. Não fiz um comentário final cortante. Não havia mais nada a dizer. Seu silêncio disse tudo. Simplesmente assenti com a cabeça, curto e decidido, não um aceno de concordância, mas um aceno definitivo, um ponto final no final de uma frase longa e dolorosa. Com a disciplina que os anos de serviço me haviam incutido, endireitei os ombros, ajeitei o paletó do uniforme e virei as costas para o homem que agora era apenas um fantasma de terno. Afastei-me, com passos medidos e seguros no chão do museu. Deixei-o sentado sozinho com os destroços de sua própria covardia, uma prisão autoimposta da qual ele jamais poderia escapar. Seu silêncio fora a única confissão de que eu precisava. Saindo dos corredores sagrados do museu e entrando no ar fresco da Virgínia, respirei fundo e purificadoramente. Parecia o primeiro suspiro verdadeiro da minha vida, livre de medo ou da necessidade desesperada de aprovação. O ar era limpo, fresco e repleto da promessa de um futuro que era inteiramente e irrevogavelmente meu. Naquele momento de silêncio, compreendi a natureza da minha vitória. Eu não havia vencido ao derrotá-lo. Eu havia vencido ao forçá-lo a se derrotar. Eu não precisava destruí-lo. Sua própria fraqueza havia feito isso por mim. Nos anos que se seguiram, o mundo pareceu dar seu próprio veredito. A campanha presidencial de Sterling Vance, construída sobre uma base de imagens cuidadosamente selecionadas e retórica vazia, implodiu espetacularmente. Uma série de escândalos financeiros e erros políticos não relacionados revelou a podridão sob o verniz polido. Sua estrela política não se apagou simplesmente, ela se desfez e queimou, e seu nome acabou se tornando uma nota de rodapé nos anais da ambição,
um conto de advertência sussurrado nos círculos de Washington. Ele se tornou, no fim, irrelevante. Minha vida, no entanto, seguiu na direção oposta, traçando um curso em direção a um horizonte mais brilhante. Eu não apenas sobrevivi. Eu prosperei. Com os fantasmas do passado finalmente sepultados, dediquei toda a minha energia, minha disciplina e minha recém-descoberta paz aos meus marinheiros e ao meu serviço. Fui promovido a suboficial, um marco que me fez chorar, e depois a chefe sênior. E, finalmente, após anos de liderança dedicada e compromisso inabalável, fui selecionado para o programa de comandante-chefe, o posto de alistamento mais alto e respeitado da Marinha dos Estados Unidos. Eu havia me tornado o líder, o mentor, a presença inabalável que Marcus Thorne vira em mim pela primeira vez, tantos anos antes, na neve de Illinois. Minha reputação me precedia, o mestre-chefe Vance, rigoroso, porém justo, imperturbável em uma crise feroz, quase assustadoramente protetor de seu povo. Os marinheiros sob meu comando sabiam que eu exigia nada menos do que o melhor deles. Mas também sabiam, sem sombra de dúvida, que eu atravessaria o fogo por qualquer um deles. Meu legado não seria uma lei aprovada no Senado ou um nome gravado em um prédio universitário. Meu legado estava vivo e pulsante nos jovens marinheiros que orientei, nos líderes que ajudei a moldar, nos homens e mulheres a quem ensinei o verdadeiro significado da honra, o tipo de honra que se forja em suas ações, não uma dádiva de sua linhagem. Os momentos mais profundos, aqueles que afirmaram minha nova vida, foram sempre os tranquilos. Certa tarde, uma jovem marinheira, de apenas 19 anos e recém-saída do treinamento militar, bateu hesitante à porta aberta do meu escritório. Seus olhos estavam vermelhos, os ombros caídos com o peso combinado de uma profunda saudade de casa e da imensa pressão de sua nova e exigente vida. Ela se postou em um frágil descanso de parada diante da minha mesa e me disse, com a voz embargada e trêmula, que sua família não apoiava sua decisão de ingressar na Marinha. Ligavam para ela todas as noites, implorando para que desistisse, dizendo que ela havia jogado sua vida fora por nada. Não lhe ofereci chavões vazios nem lhe disse para engolir a seco. Levantei-me, rodeei a minha mesa e puxei uma cadeira para me sentar ao seu lado, não como seu chefe-mestre, mas como um colega marinheiro, olho no olho. Apenas ouvi, deixando-a desabafar todos os seus medos e dúvidas. E quando ela terminou, contei-lhe uma versão muito curta e crua da minha própria história. Família nem sempre é aquela em que nascemos, disse eu suavemente, a voz cheia de uma certeza forjada no fogo. Às vezes, são as pessoas que vigiam com você no meio da noite, quando o mundo inteiro dorme. São aquelas que compartilham a última xícara de café com você durante um turno de 16 horas. São os companheiros de bordo que te apoiam quando o mar fica agitado e a missão fica difícil. Vá encontrar sua família lá fora, marinheiro. Eles estão esperando por você. E até que encontre, saiba que você é parte da minha. Em seus olhos, vi um lampejo da mesma esperança que me salvara. Naquele momento, ao oferecer a compreensão que eu tanto almejava quando jovem, senti a última peça da minha própria cura se encaixar. O círculo estava completo. O que me traz ao presente. Minha história termina onde minha nova vida realmente começou, no mar. Mas não estou mais em um pequeno contratorpedeiro aprendendo o básico. Estou no convés de voo do USS Gerald Rutherford, o porta-aviões mais avançado do mundo, um território soberano dos Estados Unidos de 4,5 acres, uma cidade flutuante forjada em aço americano e movida a energia nuclear. É um símbolo do futuro, da força, de possibilidades infinitas. O sol está apenas começando a nascer no horizonte, pintando as nuvens em tons impossíveis de laranja, rosa e roxo. O vento da manhã é fresco e limpo, chicoteando meus cabelos curtos, com gosto de sal e liberdade. Abaixo de mim, o enorme navio zumbi com a força contida de milhares de marinheiros, todos prontos para enfrentar o dia. Olho para a extensão infinita do oceano, para a linha limpa e perfeita onde o mar encontra o céu. Não sou mais a filha do senador. Não sou mais uma vítima. Não sou mais uma mancha política. Sou o chefe Vance da Marinha dos Estados Unidos. Meu lar é o mar. Minha família é a tripulação deste poderoso navio de guerra. Meu nome é meu.
Há um poema de William Ernest Henley chamado Invictus que leio com frequência. Seus versos finais se tornaram meu credo, a bússola da minha alma. Eu sou o mestre do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. E quando os primeiros raios brilhantes de sol rompem a água, iluminando as ondas com um clarão dourado, sinto uma paz profunda e inabalável. E essa é a minha história. Obrigada por ouvir. Minha jornada daquela gaiola dourada até o convés deste porta-aviões me ensinou uma lição vital: nosso verdadeiro valor nunca é determinado por aqueles que se recusam a vê-lo. Ele é forjado nas escolhas que fazemos quando somos testados e na família que escolhemos construir. Se esta história ressoou com você, se você já teve que lutar para se tornar o capitão da sua própria alma, saiba que você não está sozinho. Este canal é dedicado a compartilhar mais histórias de resiliência e do poder do espírito humano. Ao se inscrever e ativar as notificações, você não está apenas seguindo um canal. Você está se juntando a uma equipe que acredita que todos nós podemos encontrar o nosso próprio amanhecer. Fique bem e mantenha-se firme. O navio da minha vida está firme no curso, e eu estou no leme, navegando em direção ao horizonte.